O tema da live de hoje é Síndrome de Burnout, o esgotamento profissional. Nós vamos receber aqui o psicólogo Ronaldo Gomes, que vai falar sobre esse assunto com a gente, que vai tirar muitas dúvidas aqui da gente nessa live de hoje. E é um assunto muito importante, muito recorrente, inclusive, durante esse momento aqui de pandemia, né? Muitos profissionais têm sofrido bastante com isso. Então hoje a gente vai trazer esse tema, esse assunto muito importante. Se você é uma pessoa que tem sofrido bastante com isso, que tem tido essa dificuldade aí de esgotamento profissional, ou se você conhece alguém que também tem essa dificuldade, você pode convidar essa pessoa. Já aproveita que enquanto a gente ainda não está como nosso convidado, já aproveita e compartilha essa live para quem você sabe que precisa desse conteúdo. E se você tiver alguma dúvida, você já pode ir colocando aqui nos comentários, ok? Agora eu vou dar uma olhadinha aqui, vamos ver se o nosso convidado já chegou. Opa, vou aguardar ele aceitar a solicitação. Ó, já colocou aqui que chegou. Opa, tivemos aqui um probleminha, vou convidar ele de novo. Enquanto isso, vão colocando aqui nos comentários quais as dúvidas de vocês sobre a síndrome de burnout e o esgotamento profissional. Olá, seja bem-vindo, tudo bom? Olá, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, então hoje vamos falar aí sobre síndrome de burnout, sobre o esgotamento profissional, né? Então vamos ajudar muitos profissionais aqui nessa live de hoje. Certo. Bom, para iniciar, eu acho que a pergunta que não quer calar é o que é o burnout? Se você puder explicar, né, para quem não sabe, às vezes a pessoa até está sofrendo disso e não sabe o que é, né? Então, se você puder dizer o que é o burnout. Ok. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante. E também, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu estou me solidarizando com todas as atividades e as ações que as pessoas do Brasil inteiro, mas principalmente aqui em Manaus, que estão sofrendo com o contexto da pandemia que a gente está agora. E eu espero que realmente tudo dê certo. E também gostaria de parabenizar a iniciativa da Bemol para trazer esse assunto para a gente conversar, não somente, inclusive, digamos, para os trabalhadores, mas para toda a comunidade, porque essa atividade, né, é aberta para todos. Então, parabéns aí pela iniciativa. E uma outra observação importante é que você disse o termo correto, que é síndrome de burnout. Algumas pessoas falam burnout, como se fosse a palavra francesa, mas não é. Ela vem do inglês, né? Que significa uma pessoa entrar em chamas, né? Ou se consumir, ou se queimar por completo. Então, ela foi uma síndrome descoberta por um estudioso, né, um pesquisador, psicólogo que tem origem na Alemanha, mas ele logo foi para os Estados Unidos desenvolver os seus estudos. Inclusive, ele percebeu essa síndrome nele mesmo, que ele estava percebendo que ele estava experienciando, né, vivenciando uma situação de esgotamento no trabalho. Então, a síndrome de burnout, ela é conhecida assim, quando uma pessoa se sente sem energias, né, para trabalhar. Mas ela vem de um contexto muito específico. Então, o contexto, inclusive, do trabalho, né, que a gente chama de organização do trabalho, ela vai lançar diversos desafios para esse trabalhador. E esse trabalhador, ele vai ter ali, né, dentro desse contexto também, vários outros desafios pessoais para lidar com essas demandas do trabalho. Então, o que acontece? A síndrome de burnout, ela vai surgir num contexto de sobrecarga no trabalho, quando as pessoas vão ter muitas atividades. E essa sobrecarga vai se desdobrar principalmente em episódios de estresse, de ansiedade, e até mesmo, né, como consequência desse processo, ele vai sentir depressão. Então, como ele vai ter essa sobrecarga de trabalho, né, vai trabalhar demais, de forma excessiva, ele vai acabar adoecendo, né? E é muito comum as pessoas nesse processo não se reconhecer doente, e inclusive negar a doença. Uma observação, inclusive, muito interessante, né, do perfil de pessoas que desenvolve a síndrome, né? Eu não gosto dessa palavra síndrome, né, mas essa questão, né,
uma espécie de adoecimento no trabalho causado pelo burnout, é que elas são pessoas bem dedicadas ao trabalho, sabe? Aquela que gosta de fazer tudo com muito cuidado, muito carinho, com muita qualidade. Então ela acaba cobrando isso demais dela. E aí Ou ela deixando que precisa... outros cobrem, né? Exato. E aí então ela acaba assumindo tudo isso e aí tem dificuldade de lidar, né, com essas questões do trabalho, justamente porque se preocupa demais de fazer as coisas de forma perfeita, né? Então isso acaba, ela acaba levando isso nas suas outras relações também. Então uma outra característica muito comum, né, disso é quando essas pessoas, né, por se preocupar demais assim, isso acaba impactando na vida dela não somente psicologicamente, mas também fisicamente. Né? Então, ela pode até adquirir outras doenças, como dores de cabeça, gastrite, né, dores musculares, que a gente chama isso de psicossomatização, né, como consequência dessas questões psicológicas que acontecem no contexto do trabalho. E também existem muitas profissões, né, que são mais suscetíveis ou vulneráveis a esse contexto, como, por exemplo, né, os profissionais da saúde. Inclusive, a gente está acompanhando bem esse cenário agora, né? A gente, felizmente, estamos podendo contar, né, com muitos profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e vamos lembrar também de toda a equipe administrativa do hospital, porque sem eles o hospital também não funciona, né? Então, todos estão, né, muito sobrecarregados nesse momento e estão mais vulneráveis, inclusive, de desenvolver essa síndrome, né? Então, inclusive, antes mesmo do contexto da pandemia, a gente poderia observar, né, a gente consegue observar em várias publicações na academia, né, no contexto científico, que os enfermeiros, por exemplo, é muito comum desenvolver, né, médicos, a equipe da saúde como um toda, mas também várias outras profissões, como professores, né, muito comum desenvolver. Inclusive, eu já participei de uma comissão intersetorial de saúde e segurança do trabalhador, no qual a gente pôde atender principalmente professores, né, diagnosticados, que pediram licença por alguma questão psicológica no trabalho, né, adoecimento psicológico, psíquico no trabalho, e uma dessas grandes, né, fatores aí, um dos diagnósticos com bastante frequência foi justamente a síndrome de burnout. Mas também ela está presente nos pessoal que faz o serviço de segurança pública, né, como policiais e guardas civis metropolitanos ou municipais também. O próprio jornalismo, né, que tem que cobrir matéria e às vezes dependendo do conteúdo da matéria, né, isso é muito difícil de lidar, tem que cumprir prazo. Tem as metas também, né, para cumprir. Então isso tudo é uma pressão muito grande, muito forte. E também uma pressão muito forte por essa qualidade do trabalho. Então acaba sendo vulnerável também a desenvolver esse tipo de síndrome. E várias outras profissões também, né, que estejam nesse contexto aí de sobrecarga, que acaba se desencadeando, né, no estresse, ansiedade, e também muito comum desenvolver a depressão depois. Aí só também para explicar um pouquinho o porquê da depressão, é porque como a energia dessa pessoa, né, fica menor, acaba que a qualidade do trabalho inevitavelmente vai ser prejudicada também, né? Essa pessoa não vai descansar direito, né? O sono não vai ter a mesma qualidade, ela não vai se alimentar de forma correta, então obviamente que pode ter episódios de irritabilidade, vai acabar também impactando ou afetando as pessoas que estão em volta dela, seja no trabalho ou em casa. Então, ela mesma vai ter esse aspecto meio negativo, né, com as outras pessoas, porque o seu comportamento é mudado de forma negativa, inclusive. E o que é muito comum também nesse processo, a gente observar, né, como um dos fatores para a gente ficar em alerta se a pessoa está com síndrome de burnout, para além desses episódios de esgotamento, né, físico e mental, é também ela ter um vínculo negativo com o trabalho, né, ela falar que o trabalho é ruim, que ela tem dificuldade de lidar com as questões do trabalho, com as pessoas. Então, isso tudo são sinais de que provavelmente ela tem, né, o quadro que a gente chama de síndrome de burnout. Você estava falando de algumas questões específicas do burnout, me fez também lembrar do estresse. Queria que você falasse a diferença, né, dessas duas complicações. Lembrando aqui, né, que o estresse ele não é somente a pessoa que está irritada, mas pode ser também uma condição que a pessoa está no momento.
Mas tem algumas semelhanças ou não? Se a gente for olhar o livro de classificação internacional de doenças e também um outro que se chama DSM, né, a gente vai ter inclusive vários desdobramentos do estresse, né, vários tipos de estresse, estresse agudo, estresse pós-traumático. Mas o que caracteriza que a diferença seria que a síndrome de burnout ela envolve características de estresse. Estresse e burnout não são a mesma coisa. Porque a síndrome de burnout não é uma doença em si, ela é um conjunto de fatores de outras doenças no qual o sujeito se sinta esgotado física e psicologicamente. Então essa seria uma diferença. E também que o sujeito acaba tendo esse vínculo negativo com o trabalho e se desdobra em depressão. Então, por isso que, às vezes, inicialmente, é difícil diagnosticar uma pessoa com síndrome de burnout, porque, às vezes, ela pode simplesmente reconhecer que ela está estressada, ou seja, irritada, né, com as emoções, os afetos lá em cima, acaba se reverberando de forma de irritabilidade, tratar mal as pessoas, né, xingar, ficar realmente irritado, com raiva. E que vem, inclusive, né, como consequência de uma sobrecarga no trabalho, ou até mesmo episódio de desvalorização no trabalho, né, a pessoa não se sentir reconhecida. Então, isso tudo pode causar, né, essa espécie de irritabilidade. O que vai caracterizar, então, no burnout é como a pessoa, inclusive, ela realmente não vai ter energias, forças, motivação para continuar o seu trabalho. E no estresse, não, a pessoa geralmente fica acelerada, né? Então, a diferença vai ser essa. É uma das diferenças. Ou seja, a síndrome de burnout vai envolver outros episódios de outros sintomas. Por exemplo, no início também a pessoa pode ter até uma característica de síndrome de pânico, né? Que é aquela pessoa que fica assustada por qualquer coisa, ela fica com medo, né? Com receio do outro, qualquer barulho ela fica em alerta, ela acha que ela vai morrer, né? Então ela tem o corpo dela começa a dar sinais de que ela não está legal, né? Ela começa a ter sudorese, né? Ou seja, suar, ter taquicardia, o ritmo, né, e a aceleração e a frequência da respiração, ela muda, ela assim, meu Deus, eu vou morrer, porque esse é um ataque de pânico, né, na síndrome de pânico a gente tem esse ataque de pânico e acha que vai morrer. E devido à sobrecarga do trabalho, os episódios de estresse intenso no trabalho, ela pode inclusive ter também esses tipos de episódios, né, de ataque de pânico, ou até mesmo crises de ansiedade, né, ficar ansioso por várias coisas. Então, a síndrome de burnout vai ser esse conjunto de características cujo resultado vai ser esse esgotamento físico, né, e mental da pessoa. E é muito comum ela desenvolver depois desse quadro, aquele quadro depressivo, porque justamente o que eu estava explicando, que ela vai se sentir talvez inútil, desqualificada para um trabalho, ela não vai se sentir à vontade, né, para lidar com as outras pessoas do trabalho, vai ter um vínculo negativo com o trabalho. Então, vou dar um exemplo prático, né? Uma vez uma professora, ela foi, depois que ela desenvolveu, né, e foi diagnosticada com a síndrome de burnout, ela ainda foi mais alguns dias na escola, mas aí, né, o desempenho dela estava bem abaixo do que esperado. Então o pessoal até recomendou, não, tira a licença mesmo e etc. Só que nesse processo, ela inclusive sofreu um outro episódio no trabalho que é muito ruim, que é o assédio moral no trabalho. Ou seja, os colegas começaram a humilhá-la por causa disso, e não entendendo, inclusive, o quadro de adoecimento no qual ela apresentava, né? Então ela ficou muitos meses afastada. E enquanto ela estava afastada, ela, claro, né, teve todo o seu quadro de saúde comprometido, etc. E ela estava de licença para recuperar a sua saúde. Aí, uma vez ela foi ao shopping para espairecer um pouco, né? E aí umas colegas viram lá no shopping e aí fizeram um comentáriozinho, né? Teve um ruído ali, falaram assim, nossa, a fulana é muito vagabunda, né? Porque fala que tá doente, mas eu vi ela toda bonita lá no shopping passeando. Tipo, como se a pessoa, né, se recuperar a saúde, a pessoa tem que ficar enfurnada dentro de casa tomando remédio, por exemplo, né? Então, aí, esses episódios continuaram a acontecer, né? Então, estou dando um exemplo, esse que os colegas, né, falaram por trás, depois ela ficou sabendo. Então, o vínculo dela com o trabalho era um vínculo muito negativo. Então, voltar para aquele trabalho era muito ruim. Então, a licença dela acabou, né? A gente entendia que certo prazo que deram para ela, da junta médica, era o suficiente, né, para ela se recuperar. Mas quando ela chegou na porta da escola, ela vomitou. Ou seja, isso é muito simbólico, porque ela não tinha condições de dar o próximo passo. E ela começou a ter crise de ansiedade, né, uma disritmia ali cardíaca e respiratória,
ela teve, né, um episódio muito ruim, vomitou, e ela conseguiu falar para ela mesma, eu não consigo voltar para esse lugar. Porque aí, voltar para aquele lugar é voltar para todo aquele cenário que ela se sentia explorada, que ela trabalhava demais, não se sentia valorizada, o pessoal estava assediando ela. Então ela teve também aquelas primeiras crises de estresse, de ansiedade. No caso dela, ela teve ataque de pânico também. E até sofreu assédio também dos colegas. Então era um conjunto de fatores, no qual realmente ela não se sentia motivada a fazer mais nada. Então o que é comum também, e mais uma outra coisa, né, para além das outras características que eu já disse, é essa vontade mesmo, assim, a perda, na verdade, da vontade de fazer as atividades que dá graça para a vida. E por isso que também essa síndrome a gente tem que acompanhar de perto. Porque quando o sujeito entra numa depressão muito profunda, ou quadros, né, de tristeza e melancolia profunda, ele infelizmente pode tomar uma decisão muito grave de tirar a própria vida, porque as coisas vão perdendo sentido, né? Então por isso, mais uma vez, é importantíssimo acompanhar sempre o quadro de saúde de todos os trabalhadores. Ah, bom, você falou aí sobre o afastamento, né? Essa é uma das questões que eu também queria que você explicasse. A pessoa que está sendo acompanhada, ela recebe esse diagnóstico, então ela pode pedir um afastamento do trabalho, pedir uma licença, e geralmente quanto tempo seria desse afastamento, dessa licença? E ainda, durante esse momento de afastamento, ela ainda precisa estar em acompanhamento, fazendo terapia, psicólogo. Então, a primeira vez, quer dizer, a primeira coisa que é importante a gente falar, que geralmente quem dá esse diagnóstico é um profissional com a formação em medicina. Então, é um médico que faz, né? Então, quando tem uma iniciativa privada que tem o SESMIT, né, que é um centro, um serviço de segurança e saúde no trabalho, então aí é encaminhado para esses profissionais, né, geralmente o médico que faz esse diagnóstico. Na verdade, é sempre ele, né? Essa junta médica que faz realmente tenta caracterizar e definir e dar o diagnóstico. O que é um pouquinho falho, porque nem sempre outros profissionais da saúde também são ouvidos para a gente realmente reconhecer isso como uma síndrome. Então, inclusive, o diagnóstico pode estar impreciso, né? Mas quando isso acontece, a pessoa tem sim o direito de te pedir licença e, dependendo da situação, ela pode também dar entrada, inclusive, de afastamento do trabalho, né? Então, ela pode ser afastada e indenizada pelo INSS. E o que é curioso é que somente recentemente, né, em 2019, que a Organização Mundial da Saúde reconheceu, né, a síndrome de burnout e para acompanhar e constituir, né, a jurisdição de vários países. Mas aqui no Brasil a gente já faz um tempo que nós já reconhecemos como uma possibilidade, né, de um afastamento e a pessoa ser indenizada por isso. Mas o que é ruim também porque acaba que o trabalhador aí perde vários direitos, o retorno que o Estado dá para esse trabalhador não é lá essas coisas, né? Mas existe uma articulação nesse sentido e a pessoa tem o direito, sim, quando ela tem o diagnóstico, né, de pedir a licença ou até mesmo esse afastamento. E quando uma pessoa é diagnosticada com a síndrome de burnout, é fundamental o acompanhamento psicoterápico, né? Ou seja, a pessoa fazer psicoterapia, porque os remédios eles podem ajudar muito, principalmente no início, né, quando principalmente tiver um sofrimento muito intenso, né, o adoecimento está bem grave, ele vai ajudar, mas ele não vai resolver, né, porque é justamente dialogando e aprendendo novas formas, né, de ter o controle ali, talvez, de algumas emoções, de você entender por que aquilo aconteceu com você, e você, inclusive, encontrar outras fontes de prazer na sua vida. E isso um profissional da psicologia pode fazer com muito sucesso, né, principalmente na área clínica. Então encontra, né, procura um psicólogo clínico e é importante. Na verdade, assim, é indispensável para que essa pessoa recupere a sua saúde. Só que a gente também tem um novo problema, né? Nem todo mundo reconhece e valoriza também os profissionais da psicologia. A, a medicina, ela é milenar, né? A gente confia muito. E também é muito mais prático você ir lá tomar um remédio do que você acompanhar, né, o tratamento na psicoterapia, porque realmente não é em uma sessão que você vai resolver todas essas questões, né? Ele é um processo, ele é gradativo, então ele demora um pouquinho a ter resultado. Mas aí é o que eu digo, mas é um investimento que depois de um certo tempo você vai ver que valeu demais a pena.
E eu já acompanhei muitas pessoas que adoeceram no trabalho e que fizeram psicoterapia e foram, eu posso te dizer com propriedade que foi graças à terapia que elas estão vivas hoje. Então isso é muito importante para recuperar. E pra gente, isso é importante também para a gente lembrar que a nossa saúde, pessoal, não é só a saúde física, né? A nossa saúde também ela é psicossocial, ou seja, nós somos seres também que tem uma parte emotiva, né, dos nossos pensamentos, dos nossos afetos, dos nossos sentimentos, e que nós somos seres sociais em primeiro lugar, né? A gente só se constitui enquanto sujeito na relação com outras pessoas. E esse ciclo, né, esse vínculo que nós temos com as outras pessoas é fundamental para a nossa vida psíquica, para a nossa vida social, né, para a nossa vida emocional. E que a gente sempre está em interação com o outro o tempo todo. Então a gente também tem uma saúde social, digamos assim, né? Tanto é que a própria Organização da Saúde, né, reconhece e conceitua a saúde como esse bem-estar, né, espiritual, psicológico, social e físico também. Então é importante reconhecer que existem outras formas, outras alternativas também para a gente cuidar da nossa saúde e é importante também cuidar da nossa saúde mental, né, da nossa saúde psíquica. Certo. Eu vou ler aqui alguns comentários, depois eu volto com as perguntas que eu tenho aqui. Tudo bem. A Maria perguntou, ela disse assim, tem uma amiga, ela é da área da saúde. Já falei para ela ir ao psicólogo, mas ela não quer ir. Diz que tem vergonha, não quer incomodar. Queria saber, doutor, como os amigos podem ajudar? A primeira coisa, obrigado aí pela pergunta e pela interação, muito importante essa pergunta. Realmente tem muita resistência por parte das pessoas de fazer psicoterapia. Vou até contar uma história para vocês. Vocês acreditam que a minha própria mãe, que tem um filho psicólogo, né, ela tem resistência de fazer? Por exemplo, a minha mãe é uma pessoa que, eu fico brincando, né, sabe, tem pessoas que têm pavio curto, né, eu brinco falando que ela não tem pavio, ela já é estourada já, sabe? É uma pessoa assim, que se irrita com facilidade, né? Então, enfim, eu falei para ela e convidei, olha, a psicoterapia pode te ajudar muito, né, nesse processo. Mas ela responde para mim toda vez assim, eu não tô doida, eu não tô depressiva, para que eu vou procurar psicólogo? Como se Ainda o tem professor... muito esse pensamento, né, de que só pessoas que têm problema mesmo mental, um distúrbio mental é que precisa. Na verdade, não. Exatamente. Então, só que aí, infelizmente, as pessoas ainda pensam isso, né? A representação social da profissão da psicologia ainda está muito atrelada, como se só as pessoas, entre aspas, doidas, né, deveriam ter o tratamento, o acompanhamento, o acolhimento psicológico. E aí ela fala, né, assim, não estou assim nem nada, aí explicando para ela, poxa mãe, aí explicando, né, que a nossa saúde não é só física, então eu estou tentando sensibilizá-la, e o caminho é esse mesmo, ter paciência, né, mostrar que é possível esse tipo de acompanhamento, que ele tem um resultado interessante. E no meu caso também eu uso muito exemplos. Então uma boa forma é sensibilizar esse colega. Mas o que também é muito difícil é muitos profissionais da saúde, principalmente os médicos, tá? Até que os enfermeiros, os técnicos às vezes são mais flexíveis, mas eles não reconhecem também assim a necessidade, por uma questão mesmo, talvez de ego, né? Não sei, que é difícil. Mas o que vem chamando a atenção da gente é que o pessoal da formação mais jovem em medicina, eles estão já reconhecendo a necessidade de um acompanhamento, né? Eu tenho alguns colegas e amigos médicos e eu sempre também incentivei. E eu tenho dois agora nesse momento que eles estão na linha de frente. E eu venho conversando com eles sobre isso, né, para dar um suporte. E eles já, assim, digamos, eles reconheceram de uma forma mais dolorosa possível, né, a necessidade de fazer uma psicoterapia. Porque é importante, porque olha só, a gente está num cenário, inclusive, que a gente está tendo dificuldade, né, de lidar com tantos lutos ao mesmo tempo. Não tem nem tempo de processar um luto e já tem uma nova notícia, que realmente é muito triste. Agora imagina um profissional, gente, que lida com isso todos os dias, né? Digamos ali, ele está perdendo a batalha todos os dias e tem que lidar com aquelas perdas. Não é só uma pessoa que morreu, duas ou três, não é número, né? É sempre bom te lembrar que são pessoas que têm famílias, amigos, que é querida e amada pelo núcleo ali de outras pessoas. Tudo isso é muito triste. Então, o trabalho técnico que eles desenvolvem já é muito difícil no dia a dia, né? Imagina eles lidarem com o conteúdo dessa tarefa,
né, lidar com essas demandas que vão para além ali da questão técnica da profissão. Então aquilo impacta a parte emotiva. E outra coisa, o médico é um ser humano em primeiro lugar, o enfermeiro é um ser humano em primeiro lugar. E, inclusive, né, até eles podem retratar questões que aconteceram na própria família, né, por pares também. Porque eles estão acompanhando, principalmente aqui em Manaus, né, toda essa situação. Por isso que também eles acabam desenvolvendo essa síndrome. Então, assim, para quem fez a pergunta, ter paciência, dando exemplos, né, também de pessoas que conseguiram fazer a psicoterapia e tiveram um êxito. Mostrar, né, as vantagens que se tem de cuidar da saúde psíquica. Pode investigar também no Google, assim, de pessoas famosas, né, que fazem análise, psicoterapia. Talvez é uma outra forma de sensibilizar também alguém próximo, querido, né, que a pessoa admira, gosta. E mostrar também que a psicoterapia, ela não tem cor, não tem o tamanho do corpo, não tem idade, não tem profissão. Ela é importante para todo mundo, né? Todo mundo tem as suas demandas para lidar. E esse profissional nada mais, nada menos vai fazer que causar e te ensinar, né, caminhos para você promover esse bem-estar psíquico na sua vida, que é importantíssimo todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Né? Perfeito, fala. Bom, uma questão agora muito recente, também muito recorrente, do home office na pandemia trouxe sim uma segurança para os profissionais que podem trabalhar de casa, né? De não estar na rua, de se expor menos, até ficar nesse momento mais tempo com a família. Porém, por outro lado, também alterou o ritmo do trabalho para muitas pessoas. Muita gente vem se queixando que o horário do trabalho aumentou. Não tem mais o limite entre o horário de início e o horário final e acaba trabalhando em excesso. Como lidar com essas questões aí? Para não chegar também num caso de burnout durante essa pandemia trabalhando de casa. E é muito importante e interessante essa pergunta, porque agora a gente até fala de síndrome de burnout causado pela Covid-19, porque esse novo formato realmente pressionou um monte de pessoas a adaptar uma nova realidade que a gente nem teve um treinamento prévio, nem nada, né? Todo mundo teve que se adaptar. E sim, o horário foi muito... O tempo, a nossa noção de tempo foi alterada por causa disso. Então, de fato, foi declarado que o celular e o WhatsApp é um instrumento de trabalho ainda de muitas pessoas, principalmente por causa da pandemia, né, o computador, porque muitos tiveram que adaptar no formato home office. Então, realmente fica meio sem paz mesmo. E até as pessoas têm dificuldade de lidar, né, e respeitar o espaço e o tempo do outro nesse processo. Então, sim, teve muitos casos. Teve até um artigo que eu estava lendo recentemente, estava falando justamente sobre isso, o tanto que as pessoas também ficaram sobrecarregadas nisso. Então, uma cobrança de produtividade também é feita nesse processo. Parece que a pessoa, ela está em casa, e, entre aspas, ociosa, é como se a gente não se permitisse fazer isso também, sabe? Eu estou à toa. Ah, poderia aproveitar para fazer isso e aquilo. Então, essa autocobrança por produtividade o tempo todo, ela acaba não sendo saudável, porque geralmente a gente não consegue o resultado que a gente queria, na qualidade que a gente queria. E também, quando as pessoas estão trabalhando em casa, acabam recebendo também uma quantidade de trabalho enorme e que é muito comum, inclusive, depois que desligou aquela reunião, né, as pessoas ainda continuarem à frente do computador ou do celular resolvendo pendências do trabalho. Então a gente teve dificuldade mesmo de respeitar o horário de descanso de todo mundo, né? Muitos colegas próximos e até artigos, né, falando que esses trabalhos, inclusive, foram para o fim de semana. Então, assim, o que é importante nesse processo? Você negociar com as suas redes realmente qual que é o horário de trabalho importante, né? E que esse descanso também é importante para que o próprio trabalho aconteça. Então, o famoso diálogo, né, pondo limite nessas questões. Eu sei que, principalmente no começo, vai ser muito desafiador, porque tem demandas de alguns trabalhos que, tipo, não dá, inclusive, para fazer isso, né? Mas essa negociação e também reconhecer o seu próprio limite e falar isso para as outras pessoas é importantíssimo. Porque estar em casa é um novo desafio. Inclusive, principalmente para as mulheres, né? Porque elas ainda são mais sobrecarregadas culturalmente, que a gente sabe. Inclusive, teve artigos, né, que falavam sobre esse adoecimento, principalmente em mulheres. Que muitas vezes, né,
Tem alguns companheiros que compartilham também, né, de fazeres domésticos, ainda bem, né, muito justo, mas ela acaba tendo o papel ali de mãe, de organizar a casa e também trabalhar. Então imagina, ela é vulnerável, inclusive, a desenvolver a síndrome de burnout por causa, né, desse formato da Covid-19. E o que é importante também nesse momento é nas horas vagas, se você sempre articular e conversar com pessoas que você gosta, desenvolver uma nova habilidade, uma atividade que você talvez ache uma coisa gostosa, que tal você tentar aprender a fazer? Tem tanta coisa criativa que o pessoal inventou na pandemia. Então, o famoso Google ali ó, ajuda a gente, vai lá no YouTube, vê também os conteúdos que já tem no próprio Facebook, Instagram, porque realmente a gente está sendo bombardeado de notícias ruins. E é importante a gente acompanhar o que está acontecendo. Mas é também importante a gente cuidar dessa saúde, o descanso e o lazer também é importante. Então procurar atividades de lazer, né? Assistir às séries que você gosta, os filmes, conversar ali com as pessoas que você admira, gosta, tudo isso pode ser, né, um processo, uma fonte de prazer para todo mundo. Por isso que eu incentivo, então, a gente sempre procurar essas fontes de prazer, principalmente quando a gente está numa situação dessa, né, que você já chegou no seu limite. E também é importante, talvez, né, reconhecer esse limite. E como que a gente pode ver? Às vezes o corpo dá sinais. Aquele cansaço, aquela dor nas costas, no pescoço esquisita, é uma dor de cabeça que não passa, e amanhã tem dor de cabeça de novo, né, dor no corpo, você não está se alimentando direito, não está tomando água direito, não está cuidando do seu corpo direito, tudo isso está errado. Então você tem que estar de olho em tudo isso. Porque tudo isso pode ser um sinal, né, que você está extrapolando o seu tempo no trabalho. Então, o básico mesmo, né? Se você puder, inclusive, fazer alguns exercícios simples em casa, né, físicos, cuidar da alimentação, beber água, ter uma noite de descanso de qualidade, tudo isso é importante para que seu aspecto psicológico também fique bom. E vice-versa, né? Você também cuidar da sua saúde psicológica e tendo acesso a essas fontes de prazer, porque cada um tem sua fonte de prazer diferente, né? Tem gente que é comendo uma torta de chocolate, é conversando com alguém. Tem gente, inclusive, que não gosta muito de interagir com as pessoas, né? Então busca uma outra atividade que você possa fazer sozinho, mas que você goste, né? Continue acompanhando as notícias, claro, tente ajudar as pessoas na medida do possível, mas a gente realmente não está com muito controle na situação. E principalmente nesse contexto que a gente está agora, é muito importante a gente, quando possível, né, e de preferência, o ideal é ficar isolado e procurar fazer as atividades em casa. Eu sei que muita gente está de saco cheio disso, está morrendo de vontade de dar um abraço em alguém, né, está com saudade, mas isso é importante porque senão justamente você pode aí, principalmente que está no contexto do trabalho, né, ser um candidato a desenvolver essa síndrome que tem consequências, né, muito negativas para a pessoa. Certo. Inclusive aqui a Beatriz até comentou, as mães estão pedindo socorro, viu? E nada. É verdade, né? Deixa eu ver aqui. Crianças podem ter burnout também? Ou somente adultos? Boa pergunta. Esse fenômeno, ele foi desenvolvido e reconhecido no contexto do trabalho, né? Ou seja, uma pessoa que tem um vínculo empregatício, numa organização, numa empresa, né? A gente poderia reconhecer, tem alguns autores que reconhecem. Eu sou um deles que não, eu acho que seria mais importante reconhecer episódios talvez de ansiedade, de estresse da criança, ou até mesmo de depressão, e não a síndrome de burnout. Mas sim, uma criança pode, em algum contexto, estar esgotada, né, mentalmente e fisicamente por causa do cenário e o contexto que ela está. Então sim, ela se aproxima desse fenômeno. Mas como ela não está no contexto do trabalho, aí pelo menos eu, enquanto teórico, pesquisador, né, desconfiguro um pouquinho desse fenômeno, tá? Que ela pode ter um esgotamento, como eu disse, né, mental e físico por decorrência de episódios de ansiedade, estresse e depressão. Mas aí, como, né, descaracteriza o contexto do trabalho, aí a gente não considera, né, a boa parte da academia não vai considerar como isso. Mas sim, crianças podem se sentir esgotadas, podem ter episódios de ficarem estressadas. Inclusive, criança tem muita energia, né? A gente às vezes até confunde. E até é oportuna essa pergunta, porque existe também um processo de medicalização das crianças, né? Para deixar elas quietinhas. A rainha desse processo aqui no Brasil é a famosa Ritalina, né? Criança muito enérgica, né? Ou principalmente diagnosticada com TDAH, toma Ritalina.
E aí ela é conhecida, inclusive, como a droga da obediência, né? Porque a criança fica mais atenta e ela fica muito mais calma também. Ela presta atenção em tudo, né? Inclusive, ela é importante e pode ajudar lá no processo de aprendizagem, né? Mas vamos lembrar que existem outros recursos mais saudáveis, como a própria psicoterapia, né? Pautada em aspectos mais pedagógicos ou psicopedagógicos para auxiliar essas crianças no processo de aprendizagem e não colocá-las simplesmente refém dos remédios. Então é muito importante lembrar disso. Mas se as mães observarem essas características de estresse ou de ansiedade, procura profissionais da saúde, né, não somente o médico, e tenta também, né, procurar um processo de psicoterapia que pode ajudar de forma significativa. Bem, vou voltar aqui a ler os comentários, fazer as perguntas. A Andresa perguntou como manter os limites em relação ao trabalho, com tudo tão misturado agora em tempos de home office. Então, a primeira coisa, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Ok, é porque eu coloquei o celular para carregar, senão ele vai descarregar. E a entrada, né, do foninho é a mesma que carrega. O celular deu ruim nesse sentido. Mas dá para ouvir, né? Sim. Bom, a primeira coisa que a gente gostaria muito, né, que essa iniciativa e essa flexibilidade partisse da própria organização, né, ou seja, da própria empresa, porque aí a gente teria aí um respaldo legal da onde você trabalha e se sentir mais tranquilo. Mas às vezes essa própria organização, ela não se preparou para isso também, não tem projetos, né, pautados na qualidade e saúde do trabalhador, ele não tem programas, né, para lidar com situações de estresse, de sobrecarga no trabalho e de escuta também no trabalho. Então, como muitas organizações faltam esse tipo de programa, de atividade, fica mais difícil essa negociação que eu até estava falando para vocês anteriormente, né, esse diálogo. Por isso que é importante um sinal de cooperação com seus pares e vocês negociarem entre vocês como que vai funcionar o trabalho, quem faz o que, o ritmo de cada um e qual é importante também cumprir os horários, porque é injusto a gente ficar 24 horas trabalhando, ou seja, né, 20 horas ou 18 horas, sendo que, na verdade, né, no nosso contrato ali, está lá 10 horas, né, ou 8 horas, que é o mais comum, 8 ou 10 horas por dia. E respeitando também os intervalos de refeição também. De novo, isso é o ideal, né? A realidade nem sempre se aproxima do ideal. Então, olha só, quando a própria organização não tem essa iniciativa de proteger e respeitar o espaço e o tempo dos trabalhadores, é importante que ele negocie ali com o chefe, com seus pares, de como se funciona. Senão, gente, um monte de gente vai adoecer, né? Só que o que é ruim, o que agrava a situação é que muitas vezes a gente se cobra isso também. Né? Então não é só às vezes o vínculo do trabalho. E também, digamos, né, os próprios colegas às vezes têm dificuldade de, por exemplo, surgiu uma demanda, ele manda agora. Só que esse agora é 9h39 da noite. Não está no horário do trabalho. Mas isso é importante para a reunião de amanhã. E aí você fica num dilema, né? Tipo assim, poxa, se eu não fizer isso, o povo lá vai olhar com cara feia e tudo mais. Então por isso que o diálogo é importante. Olha, vamos então estabelecer regras entre a gente. Ninguém aqui estava acostumado com esse formato antes. Então vamos conversar como fica bom para todo mundo. A gente vai continuar fazendo o que é preciso, mas respeitando os espaços. Porque olha, tá em casa não é sinal de conforto e que o trabalho é mais soft, né? Ou seja, mais macio, leve. Pelo contrário, você também tem as demandas ali de casa. Quem tem animais de estimação, quem tem filhos, quem tem esposa, marido, né? Ou pessoas morando da casa, então é aquela dinâmica também. E a própria casa também exige outras coisas para serem feitas lá, né? Manutenções das refeições, de limpeza, de tudo, né? De espaço, de compartilhar lugares da casa. Tem hora que um colega vai, ou uma pessoa que mora junto com você vai ter que precisar de um pouco mais de silêncio, de privacidade. Isso, às vezes isso não vai existir. Imagina com criança em casa. Não tem como. Então, tudo isso deve ser flexibilizado, né, e pensado em conjunto. Porque se a gente for esperar somente a iniciativa da organização, né, nem sempre ela vai cumprir com isso. Às vezes ela nem oferece, né, isso como alternativa, então por isso que apostar numa cooperação entre os pares, né, e com a chefia
Sempre no negociar. E se aconteceu alguma coisa, né, que alguém desrespeitou esse combinado, lembrar, assim, poxa, vamos lembrar que a gente combinou dessa forma. Sempre tentar de uma forma cortês e amigável, né? Isso pode ser uma saída. Mas olha só, já que essa é uma das coisas que estão faltando no contexto do trabalho. É a gente investir em programas mesmo de qualidade e saúde do trabalhador. As pessoas não discutem sobre isso. A gente, como trabalhador, não tem um espaço de escuta para a gente falar mesmo as questões do trabalho. E vamos lembrar que a gente passa boa parte do nosso tempo do dia, e se a gente for parar para pensar a longo prazo, a gente passa boa parte da nossa vida trabalhando. Então, lá é um espaço muito importante então, para a gente cuidar da nossa saúde de forma integral. Então, a gente pressionar também né, os lugares onde a gente trabalha para ter esse espaço de escuta para cuidar da nossa saúde mental. Maravilha. Só complementando, a Andressa falou, sinto que trabalhando em casa fica até mais pesado, porque são vários mundos convergindo num único espaço, exatamente. Essa é uma das maiores dificuldades, né, nesse momento de home office. Deixa eu ver aqui mais algum comentário. A Mai perguntou quais sinais eu posso perceber que estou com burnout. Quando você está numa situação de sobrecarga no trabalho, ou seja, está trabalhando demais, está tendo pesadelo por causa do trabalho, seu pensamento está todo voltado no trabalho, você já se irritou com pessoas, você está se sentindo frustrada, você está se sentindo acabada mesmo, sabe, esgotada profundamente, fisicamente, psicologicamente, não tendo desejo de fazer coisas do trabalho, é bem provável que você esteja diante da síndrome de burnout. Então, esses são os principais sinais que a gente tem. Principalmente quando a pessoa não se sente reconhecida no trabalho. Sabe por quê? Ela vai pensar assim, poxa, eu dou meu sangue, meu suor para esse lugar aqui e ninguém reconhece o que eu faço. Então isso só agrava a situação. Então esse sentimento de inutilidade, de desqualificação no trabalho, né, da gente não ser reconhecida pelos nossos colegas e pela própria empresa, só agrava a situação. Inclusive, né, tem uma perspectiva teórica e metodológica que a gente usa na universidade que se chama psicodinâmica do trabalho. E tem um autor, né, que é o Deju, ele fala que a base de todo o adoecimento no trabalho, qualquer adoecimento psíquico, está justamente na falta de reconhecimento. Então, quando a gente não é reconhecido no trabalho, é ali que vai brotar, né, vai ser a fonte, a base do desenvolvimento de vários tipos de adoecimentos psíquicos. Então, a síndrome de burnout, inclusive, é uma delas. E lembrando que ela tem uma característica específica, né? Que é justamente, é muito mais comum daquelas pessoas que fazem as coisas com muita qualidade. Aquela pessoa que é as mais envolvidas, as mais comprometidas, são mais vulneráveis a desenvolver essa síndrome. E o que a gente vem percebendo agora, principalmente no contexto da pandemia, e as pessoas que foram diagnosticadas, né, com a síndrome de burnout, é os quadros de consumo de álcool, o alcoolismo. Então, a Fiocruz fez até um estudo, né, e comprovou que um pouco mais de 40% dessas pessoas que foram diagnosticadas com a síndrome, ou seja, quase a metade delas, né, acabou encontrando no álcool, né, uma válvula de escape para aliviar um pouco essa sensação pesada, né, que a síndrome acaba causando. Ou seja, todo esse contexto de sobrecarga, todo esse episódio de estresse e possível depressão que a pessoa desenvolve, né, aí ela tenta ali lidar um pouco para amenizar, né, com uma drogadição, que é o consumo excessivo de álcool. Mais uma pergunta aqui. A Beatriz perguntou mais sobre a questão dos idosos, né? Primeiro eu queria saber se os idosos também podem ser encaixados aí dentre as pessoas que podem sofrer o burnout. E aí, depois da pergunta dela, ela comentou que é muito difícil convencer parentes mais velhos a procurar esse tipo de ajuda. Já a geração da família que é mais jovem é bem mais aberta, né? É isso mesmo. É o que a gente vem observando, que o pessoal mais jovem está mais flexível e reconhecer a necessidade de cuidar da saúde, né, psíquica ou saúde mental, do que os idosos, que eles geralmente têm mais resistência, sim. É verdade, a gente tem estudos mostrando justamente isso e a prática clínica, inclusive, de vários pares, né, colegas, vêm falando sobre isso. Bom, sobre os idosos seria também a mesma questão das crianças que eu expliquei, né? Mas só que na questão dos idosos seja um pouco diferente, porque eles podem estar em atividade. Então, se eles estão fazendo muitas atividades, né, seja inclusive só muitos cursos, muitas coisas, né, tá uma atividade enorme, e se sentindo estressado,
fatigado, né? Assim, e também com pensamentos negativos sobre o ambiente da casa, ou dos vínculos que ele tem, pode ser que sim. Mas, de novo, esse tipo de síndrome, ela foi pensada para a gente realmente reconhecer no contexto do trabalho, ou seja, quando a gente tem um vínculo empregatício, está numa organização, numa empresa. Mas sim, como disse, também tem alguns autores que reconhecem. Se você está se sentindo, né, esgotado como decorrência de episódios de ansiedade, estresse, e está tendo crises depressivas, né, ou seja, um vínculo negativo com as pessoas e o lugar onde você tem suas atividades, então sim, é possível que a pessoa esteja com a síndrome. Então, é procurar os profissionais da saúde para tentar ajudar e reconhecer, né? E não só procurar, né? Procurar ajuda também, que é o mais importante. E lembrando, né, que é indispensável o tratamento psicoterápico dos profissionais da psicologia. Bem, algumas pessoas chegaram aqui depois, então acho que é legal a gente reforçar aqui. A Andresa perguntou sobre o tratamento. Se implica em ter que parar de trabalhar. Essa ajuda, né, o tratamento melhor seria esse. Dependendo do caso, se estiver muito severo, alguns medicamentos podem ajudar, como alguns antidepressivos ou até mesmo alguns relacionados a estresse e ansiedade, porque o quadro vai variar muito de pessoa para pessoa. Mas o melhor tratamento mesmo e indispensável é a psicoterapia, porque é lá que a pessoa vai ter oportunidade de elaborar e organizar os seus sentimentos do que aconteceu. E ela vai buscar novas fontes de interagir com o mundo e consigo mesma. Então, isso é que a gente chama de saúde no trabalho, né? Então, ela vai enxergar novas formas de reconectar com o mundo e ressignificar os seus sofrimentos. E esse processo só é possível, né, com a ajuda de um profissional que vai guiar e encaminhar, né, para esses tipos de atividade no qual ela pode, então, recuperar a sua saúde psíquica. Bem, acho que também já acaba respondendo a pergunta da Renata, que ela quer saber qual a melhor conduta para tratamento, né? Realmente procurar, a gente, como falou mais cedo, procurar um médico, ah, e aí verificar a necessidade, então, de um remédio e a psicoterapia também, né? A Beatriz perguntou: sintomas como roer unhas, arrancar cabelos, podem ser considerados burnout? Esse tipo de comportamento, ele é comum, depende inclusive se a pessoa pode ter inclusive um transtorno de personalidade que ela tem como comportamento de fazer isso. Só que isso é muito comum, né, em crises de ansiedade. A pessoa ela desenvolve um tipo de prazer, por exemplo, de autoflagelo que a gente fala, né? De se beliscar, de se arranhar, de se cortar, de puxar os cabelos, porque isso de alguma forma vai aliviar um pouco as tensões. Mas ao invés dela descontar isso nos outros, ela acaba fazendo isso no seu próprio corpo. Então, é muito importante uma pessoa que esteja nesse comportamento que procure ajuda psicológica, porque esse profissional vai ouvir essa pessoa e dar um diagnóstico mais preciso e um encaminhamento também mais preciso, para inclusive ela entender esse processo e diminuir esse comportamento, né, de autoflagelo, de autoflagelo, né, ou seja, de automutilação e de danificar o seu próprio corpo. Mas isso é muito comum em crises de ansiedade. Ou, né, a pessoa pode também ter um quadro depressivo, de tristeza muito complexo ali, profundo, e também desenvolveu esse tipo de comportamento para livrar de algumas tensões que ela sente. E uma outra coisa legal, né, que inclusive isso é um sinal de que a pessoa não está legal, tá bom? Se beliscar, se cortar, se machucar, puxar os cabelos, não é um sinal que a pessoa está bacana, então é bom procurar. O que muitas pessoas fazem, igual a gente viu no começo, né, da nossa live, a pessoa às vezes tem vergonha de procurar essa ajuda. E também uma outra limitação é que nem sempre o serviço ele é barato. Porém, ainda mais nesse contexto, muitos profissionais estão oferecendo o curso, o processo, né, terapêutico, mesmo que seja breve, né, ou simbólico, de forma gratuita. Então procure ajuda. Não deixa de se cuidar, porque isso é muito importante. Geralmente as pessoas acham que guardando para elas mesmas, elas estão resolvendo o problema. Mas é a mesma história de você guardar a sujeira debaixo do tapete, sabe? Você sabe que ela está lá, a sujeira não foi embora. Então é importante você realmente reelaborar e ressignificar essas coisas. Porque promovendo saúde para você, você também vai ter condições até mesmo de orientar outras pessoas e promover saúde e bem-estar para outras pessoas também. Então todo mundo sai ganhando nessa história, né? Então,
guardar só para si nem sempre é o melhor caminho, principalmente quando você só usa esse recurso, né? Então, por isso, mais uma vez, né, o tratamento com os profissionais da psicologia pode ajudar em vários quadros no qual a gente se sente, né, desse sofrimento, seja ele qual for, né? Muito bem. A gente falou sobre os profissionais da saúde e durante a pandemia a gente sabe que tem sido muito difícil para todos os profissionais da saúde, né, que estão na linha de frente. Estatisticamente, agora, durante a pandemia, eles têm procurado mais um acompanhamento psicológico ou ainda estão com dificuldade com essa barreira aí, ou já estão conseguindo procurar? A gente não tem um estudo preciso no Brasil, eu não tenho nenhuma publicação dessa estatisticamente para te falar, mas eu venho, como eu sou da Universidade Federal, né, do Amazonas, eu venho acompanhando também os profissionais da Universidade Estadual e outras também particulares, na instituição de ensino superior, vem promovendo essa ajuda e oferecendo para vários profissionais. O que eu posso te devolver é que nós temos sim a adesão desses profissionais, ou seja, eles estão procurando ajuda sim. Só que o que é importante a sua pergunta, né, porque esse contexto bem específico. Mas aí, de novo, né, eles só reconheceram a necessidade por esse contexto extremo, né? Assim como muitas pessoas, né, elas só às vezes vai procurar ajuda, às vezes quando até é tarde demais ou quando já tem vários problemas. Mas, mas nesse contexto também a gente se mobilizou de forma diferenciada, porque, sem comentários, no sentido de que a gente está vivendo um quadro que a gente nunca viveu antes na nossa história. Para pensar, imagina, a gente nunca viveu, né, assim, né? Claro que já teve outras situações de pandemia no mundo, né? Mas na configuração social que a gente tem hoje, né? Nós que estamos nessa geração agora nunca vivemos uma pandemia, né? Então, é um desafio para todo mundo. O que é bacana é que, ainda bem que tem a adesão, né, do pessoal e a gente está contente de poder ajudar. Então, sim, eles têm procurado, nós temos tanto oferecido, né, para eles, quanto também eles têm procurado. Inclusive, se você tem algum colega, um amigo, alguém próximo da família, que seja técnico de enfermagem, que trabalha no hospital, que é da enfermagem, que é médico e que precisa de ajuda, procure lá no Google, no site da UFAM, da UEA e de outras instituições de ensino superior, inclusive vários profissionais, né, de várias redes, se mobilizaram até mesmo fora de Manaus mesmo, se mobilizaram para oferecer esse tipo de ajuda. Porque ainda mais nesse contexto, ainda mais que é oportuno a gente falar sobre a síndrome de burnout, né? Eles podem desenvolver a síndrome de burnout por causa da Covid, porque eles estão tendo uma sobrecarga enorme, não estão tendo tempo de elaborar essas perdas, então isso só dificulta eles manterem a saúde deles. Pelo contrário, isso é um quadro adoecedor. Então eles precisam de acompanhamento de perto, com certeza. Senão, sim, eles estão aí, né, são candidatos, vamos dizer assim, a desenvolver a síndrome, inclusive. Bem, aí antes da gente encerrar, eu queria que você falasse sobre as pessoas que estão ao redor. Quem tem um familiar, um amigo que está passando por essa dificuldade, que está até mesmo fazendo esse acompanhamento, como o familiar e os amigos podem ajudar essa pessoa que está sofrendo nesse momento? A principal coisa é não ficar focando demais, né, nessas notícias tristes. É a gente sempre se apoiar um ao outro, mas se a pessoa realmente está vivendo uma situação que um vizinho muito querido, alguém muito próximo, é vocês se entregarem esse momento de tristeza mesmo, se abraçarem, ter o apoio um do outro, porque ele é muito importante a gente ter um apoio num momento tão delicado como esse, né? E se você mora sozinho, liga para alguém que você gosta, desabafa, conversa, porque é muito importante, porque o luto, ele não acontece assim de uma hora para outra, ele é um tempo, ele é um processo. Cada um tem o seu processo. Tem gente que dura 2 dias, uma semana, um mês, né? Demora um pouco mais para acostumar com a falta daquela pessoa e sentir saudade dela. Inclusive, sentir saudade é um fator de saúde, né, daquela pessoa que a gente gostava e querida. Então, procurar atividades que seja prazeroso para as pessoas, também procurar respeitar, né, o espaço de cada um.
Então é o famoso equilíbrio, né? Principalmente também os seus familiares que estão dentro da mesma casa que você, que estão trabalhando, é você talvez conciliar ali, né? O tempo de lazer com a família, em casa, isolado de preferência, com o trabalho. Então esse o famoso equilibrar essas duas coisas, né? E como eu disse, procurar atividades que reúnem todo mundo, assistir um filme, investir em jogos, né, que possam ali, estimular todo mundo, abusar mesmo, né, da Netflix, assistir série, conhecer, conversar a opinião das pessoas, né, sobre alguma atividade que você está fazendo. Se possível, procurar algum curso, mas assim, não faz tudo isso de uma vez. Procure as coisas, né, que te dá prazer, que você se sinta à vontade. E principalmente, não perca o contato com as pessoas que você gosta. Liga, manda mensagem, troca ideia, fala o que você está pensando, fala o que você está sentindo, porque esse contexto ele é meio chato e também agrava, né, para as pessoas que desenvolvem ou vão desenvolver a síndrome de burnout, porque o contexto da pandemia ele trabalha com incertezas. Então as pessoas realmente ficam angustiadas, ficam ansiosas, porque a gente não sabe como é que vai ser o nosso contexto depois, né? Sim. Mas isso não significa que a gente não possa planejar as nossas vidas e perder a esperança. Pelo contrário, é aí que a gente vai ter que nutrir mesmo disso, tendo apoios aí, pensamentos positivos e um suporte social que você possa contar, conversar e dialogar. Então, se a pessoa puder fazer essas atividades, isso é um sinal de saúde e pode ajudar bastante, principalmente para aqueles que têm resistência de fazer psicoterapia. A Beatriz, aqui só para a gente encerrar, a gente falou lá no início, mas só para reforçar. Quem é que faz o diagnóstico de burnout? Psicólogo, psiquiatra? É só para reforçar para quem chegou depois. Ah, tudo bem, sem problemas. Geralmente quem faz o diagnóstico é um profissional da medicina, não necessariamente um psiquiatra, mas um profissional da medicina. Mas sim, é muito comum ser um psiquiatra ou um neurologista, porque é na área, né, da saúde, digamos, mental, e as pessoas então procuram e ele que dá o diagnóstico. Mas um psicólogo também pode reconhecer esse diagnóstico e dar esse diagnóstico também e encaminhar para tratamentos. Maravilha. Bom, quero aqui agradecer a você, doutor Carlos, por estar aqui com a gente, por tirar tantas dúvidas, por trazer tantas informações importantes. São informações que podem ajudar muitas pessoas. A gente quer muito agradecer todo o seu esclarecimento aqui. Tá certo, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, parabéns para a Bemol, todo mundo aí, ó, hashtag fique em casa, fique bem, converse com Isso as mesmo. pessoas que você gosta, vamos ficar na torcida, aí que tudo vai melhorar logo, da melhor forma possível. É muito desafiador esse cenário, mas eu fico muito orgulhoso aí da Bemol de trazer um assunto importante para a gente debater, porque é debatendo, né, conhecendo que a gente pode ajudar nós mesmos e as outras pessoas. Obrigado. Exatamente. A gente quer agradecer também a vocês que ficaram aqui, que acompanharam essa live, que interagiram, comentaram, tiraram suas dúvidas também. Lembrem de compartilhar com as pessoas que vocês conhecem, que precisam saber dessas informações e vamos compartilhar, né? Informação importante, informação boa, a gente deve compartilhar. Então, quero agradecer a vocês mais uma vez. Boa noite, gente. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, cuidem das pessoas que vocês gostam, das pessoas que estão ao redor de vocês. Bom, então, um beijo, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.